primeiramente, a gente agradece a todos os presentes e, particularmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, poder fazer essa leitura e talvez algum comentário que seja pertinente, e também sempre lembrando que todos que estão presentes nesta sala podem participar à vontade para poder falar, para poder expor suas dúvidas ou expor algum conceito que tenha aprendido no capítulo ou no parágrafo que a gente estiver comentando. Fica livre, vocês fiquem à vontade, é uma oportunidade que nós estamos aqui, de coparticipar do estudo. E no Centro dos Mensageiros, que é o capítulo 3, a gente viu que André Luiz foi levado, né, de boa vontade pelo nosso companheiro Tobias, né, pelo companheiro Tobias, que o levou até o Centro de Mensageiros e ele observou toda aquela estrutura física montada que parecia mais uma universidade, cheio de locais para estudo, era gigantesco. E o que ele mais também impressionou foi a quantidade de participantes, de pessoas que iriam participar do estudo. Uma outra coisa, ele ficou mais ainda impressionado, porque normalmente quando fala centro de mensageiros, ele meio que fez uma analogia com uma espécie de agência dos Correios, onde se entrega mensagens instantâneas, como se fossem antigamente, né, os telegramas, hoje em dia a gente chama de e-mail, cartas, pacotes, etc. e tal. E, no caso, foi-lhe explanado, né, que era muito mais a preparação daqueles mensageiros era muito maior do que simplesmente entregar uma missiva. A própria pessoa ou o próprio ente era a mensagem viva da notícia ou algo parecido. Então, a gente fica imaginando e a gente fica fazendo comparações, mas, vamos dizer, aqui na Terra nada se compara, enquanto nós estamos encarnados, com toda a preparação que existe no mundo espiritual para se levar ou trazer, de preferência trazer para nós, uma grande mensagem para tentar mudar os nossos comportamentos. E me parece que agora nós vamos continuar a leitura. Nós vamos pegar aqui algo impressionado, considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. É por aqui mesmo, não é, Renata? Oi, Gil. É a partir desse ponto aqui mesmo, né? Você lembra? Isso, você vai recomeçar do parágrafo aonde o André diz que isso o surpreendeu sobremaneira. Isso, é daqui mesmo. É É, isso que eu já comecei a ler. sim. Aí, continuando. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, só um minutinho.
esse tablet aqui, ele me dá uma surra. Deixa eu mudar a posição dele, só um minutinho. Desculpa aí, viu, gente? Desculpa só um minutinho. Pronto. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso, para recolhê-las, é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Então, para a gente poder fazer já um primeiro comentário, e depois eu vou abrir para que todos possam participar também, é interessante a gente voltar no tempo e para aqueles que trilharam caminhos em outras sendas religiosas, como foi o meu caso, aqui faz uma referência muito interessante sobre genuflexão, sobre o culto da forma como a gente muitas vezes fazia e muitos até hoje o fazem, apenas com os lábios, apenas com os gestos, apenas com aquela atitude piedosa, mas completamente desprovida, na maioria das vezes, do real sentimento ou da real intenção que aquela oração, aquele gesto exigiria, vamos dizer assim, daquela pessoa. Eu não estou falando isso pelas outras pessoas, eu estou falando por mim, da forma como eu entendia. Para vocês terem uma ideia, eu sou da época que, para ser coroinha, a gente tinha que aprender latim e a gente fazia uma série de gestuais junto com o padre. O padre falava uma determinada conjunto de palavras que a gente, como menino, muitas vezes nem entendia o significado daquilo ali de forma nenhuma, a gente respondia como se fosse um autômato, sem raciocínio nenhum daquilo que a gente estava falando, sem sentimento nenhum. E a gente seguia todo aquele ritual de levar o livro para um lado, o livro para o outro. Passava no meio, estava lá o Santíssimo, que é aquela luzinha acesa que fica naquele candelabro, a gente tinha que se ajoelhar, passar para o outro lado. A gente tinha que pegar o vinho e colocar naquele cálice lá do padre, e a gente já pensava assim, esse padre está bebendo é muito. Ou então, assim, está misturando vinho com água, esse vinho dele está ficando choco. E o pensamento da gente era completamente alheio a todo o significado que deveria conter. E a gente também levava para a nossa vida, nas nossas atitudes, muitas vezes, aquela falta de sentimento daquilo, exatamente porque, como um autômato, a gente agia, vamos dizer assim, na missa ou nas coisas da nossa igreja, assim como também a gente fazia espiritualmente no meio da sociedade, no meio das pessoas. Então, muitas vezes, a gente ficava desprovido de sentimento. A gente aprendia a parte moral, com certeza a gente aprendia. A gente aprendia que a gente tinha que ter um certo comportamento. Então, a gente tentava cumprir, mas também a gente sabia que se a gente pedisse perdão, que a gente estava perdoado, a gente depois poderia pecar de novo. Então, era muito simples.
Então, quando a gente estuda uma obra espírita como essa excelente obra do André Luiz, eu vou falar para vocês, eu já falei isso, mas eu gosto de repetir, porque uma das coisas que mais me influenciou para me tornar estudante de espiritismo foi exatamente, eu achava que ser católico, na minha época, na época que eu mudei de lado, vamos dizer assim, era muito fácil, e eu vi que para ser espírita era muito mais difícil, mas eu também tenho que colocar minha mão à palmatória para poder dizer que, por mais que eu me eduque, por mais que eu aprenda sobre as leis espirituais, eu ainda estou enraizado em velhos hábitos e velhos costumes que ainda não se desprenderam completamente de mim. Quer dizer, a gente ainda é uma vida inteira de vícios comportamentais, e a gente, além disso, ainda traz de outras existências outros vícios arraigados que nos faz, muitas vezes, não provocar uma transformação tão profunda dentro do nosso ser conforme deveria ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está no caminho, a gente sabe que achou a porta, a gente sabe que já enfiou a chave na fechadura e já abriu. Pode ser que a gente não tenha coragem de entrar com o corpo completamente para dentro do arco da porta, mas a gente já está lá. Então, é esse tipo de chamamento que o Espiritismo faz para todos nós quando a gente estuda, para que a gente não apenas siga rituais ou faça coisas simplesmente para se mostrar, mas sim que a gente saiba que está fazendo isso para a transformação do nosso próprio espírito, que a gente precisa colocar novos hábitos no nosso espírito para que a gente se transforme. Quem quiser agora fazer mais algum comentário para poder enriquecer, está aberto, tá bom? Pode ir, Rosa. Gilberto, eu também, como você, venho do catolicismo também, né? E fiquei 26 anos no catolicismo. E vou te falar que eu não sei falar sobre o catolicismo. Não sei. Eu fico me perguntando. Eu estudei em escolas de irmãs e padres, na escola de jesuítas, né? E assim, é igual você está falando, agradeço a formação que eu tive, porque de toda forma é uma boa formação. Mas, no que diz respeito ao conhecimento, eu acho, porque eu sempre li sobre o espiritismo paralelo. Então, vamos dizer assim, eu fico pensando que eu era cega e passei a enxergar. Porque o espiritismo, ele nos mostra abertamente o que é a vida, o mundo, o espírito, nós, né? E o universo que nós temos para conhecer é coisa demais. Quando a gente... Eu não sei, eu fico me pensando como que as pessoas, elas veem o mundo, a vida, fora do espiritismo, assim. Como será isso, né? E essa questão do ritual, esse ritual externo, às vezes eu fico olhando, eu estive em Aparecida com minhas irmãs e tudo, e gosto de ver as igrejas, gosto de estar lá. Ficou lá, até as roupas são daqueles séculos passados, assim, né? São coisas que não conversam com a gente mais, não tem a ver com a gente mais. E esse ritual externo é o que está dizendo aqui, né? Que o ritual externo, ele não nos leva ao nosso verdadeiro objetivo de crescimento, de evolução. O que nos leva é o nosso autoconhecimento. Não adianta, e tem várias passagens assim no Evangelho, né, que falam, não adianta você dizer Senhor, Senhor,
né? Não adianta ficar louvando, só louvando, é necessário trazer para dentro da gente e executar. E eu acho que, às vezes, a doutrina também, as pessoas acham muito complicado. Acho que as pessoas falam, isso não é para mim, não. Tem que aprender muito, tem que estudar muito, tem que... É muita responsabilidade, não é simples, se a gente para pensar, mas é algo que a gente assumiu e aceitou, né? Então, e outra coisa que eu queria falar, tem um livro também que chama Tolstói por ele mesmo, não sei se vocês já leram, que é muito interessante. É o Tolstói falando dele, contando sobre ele, e ele fala muito sobre essa questão da Igreja Católica, dos costumes, das coisas. Ele é veementemente, assim, ele bate de frente com essas questões. Então, isso vem corroborando com o que a gente vai pensando, aí você fala assim, eu não estava assim, tão fora do que eu pensava, não, né? Algumas coisas que a gente não concorda. E outra coisa, Gilberto, importantíssimo, né? No Espiritismo, em qualquer doutrina que nós estivermos, é usar nossa inteligência para raciocinar, para questionar, para perguntar, para muitas vezes até não concordar, né? Porque se Deus nos deu uma inteligência, é para fazer uma boa utilização dela. A Elaine pediu para falar. Pode falar, Elaine. Então, gente, é porque eu me identifiquei com a fala de vocês, que a minha trajetória também foi mais ou menos essa, né? Sempre católica, desde criança, adolescente, catequista, e na hora que eu atingi uma certa idade, eu comecei a estudar o espiritismo, mas sem abandonar o catolicismo. E o que mais me incomodava nas missas era as homilias, aquelas homilias que eram simplesmente lidas, que não eram interpretadas, que não tinham uma palavra de sentimento de quem estava passando a mensagem. Era uma coisa muito mecânica, muito ritualista mesmo. E aí tentei fazer com que meus filhos fossem para a igreja católica, eu não consegui nem que eles fizessem catequese. E um dia eu fui tentar argumentar e o meu filho falou, mãe, isso é uma coisa muito chata. Eu não entendo nada que o padre fala, além do que tem que ficar aquele levanta e senta o tempo todo. Eu respeitei a opinião e deixei. E aí, quando você começa, né, quando eu entrei nesse grupo de estudo, que você começa a estudar e trocar as ideias aqui com vocês, a gente percebe o quanto que isso toca, né? Ensina mesmo, assim, a gente faz um inventário íntimo mesmo, e para procurar, acredito que seja o processo de evolução, né? Eu não caí aqui por acaso, estava na hora, acho que foi na hora que eu tinha que vir, e aí eu fico pensando que oportunidade que essas pessoas das outras religiões perdem, né? Às vezes com as casas religiosas tão cheias de pessoas que vão pelo simples compromisso de ir e perdem a oportunidade de passar uma mensagem verdadeira, fica só nesses rituais, né? Então é só compartilhando o meu sentimento aqui com vocês também. Obrigado, Elaine. A Renata também está querendo falar alguma coisa. Pode ficar à vontade, Renata. Obrigada. Bom, pessoal, eu fico pensando, ouvindo você, sabe? Me ocorreu aquele personagem muito conhecido nosso, né? Graças a Deus, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era o vaso escolhido, né? O vaso escolhido, quer dizer, era o espírito que retinha muito conhecimento, era um doutor da lei, detinha muito conhecimento. E era extremamente preconceituoso, né? Com outras religiões, com o que estava fora da religião dele, do que ele abraçava, do que ele compreendia como verdade. E por conta dessa postura dele muito rígida sobre o que ele considerava certo, né? Ele fez coisas impensáveis.
né? Ele perseguiu cristãos, até ele se deparar com Cristo, né? Naquela icônica passagem que nós conhecemos na estrada de Damasco, e ali tudo começar a mudar, porque tudo começa a mudar na vida dele através daquele encontro. Até ali, porque esse encontro se dá porque ele sai numa perseguição, né? Ele quer Ananias de todo jeito, ele quer Ananias para prender, para punir e etc e tal. Então a gente observa que o que a doutrina espírita hoje, mudando um pouco, abrindo um parênteses aí e vindo para a nossa religião, né, o espiritismo. O que o espiritismo vem ensinar para a gente, que é o que a gente tem que ponderar, né, com muita clareza, assim, que nem tanto ao mar, nem tanta praia, que a gente deve buscar o caminho do meio, né? Então, como Rosa falou, muitas pessoas consideram o espiritismo muito difícil, realmente consideram, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, porque o que o espiritismo faz para a gente? Por nós. Ele nos ensina que a gente deve ter mais atenção sobre o nosso pensar, mais atenção sobre o nosso falar, que a ninguém pode ser imputado responsabilidade alguma pelas nossas escolhas. Então, o que os espíritos vêm fazer para a gente? Por que é a doutrina dos espíritos? Esses benfeitores vêm dizer para nós que nós somos eternos responsáveis pela nossa escolha, que independente de onde nós caminhamos, no catolicismo, na igreja evangélica, seja lá a religião que for, independente de onde nós caminhamos, nós poderíamos ter dado o nosso melhor aonde nós estivéssemos. Talvez o que faltou para nós seja visão, né? Amplitude de visão, de compreender que eu não posso responsabilizar ninguém pelas coisas que me acontecem, porque a colheita é minha, a semeadura foi minha, eu não posso imputá-la a ninguém. E aí, quando muitas vezes as pessoas chegam, né, no espiritismo desejando uma facilidade, uma libertação gratuita, né? Já vi muitas pessoas falando assim comigo: eu vim aqui hoje na casa espírita porque eu preciso de uma solução para o meu problema. Então tá, então vamos conversar. E aí, no final da conversa, a gente ajudar a pessoa a compreender que a solução do problema dela está nas mãos dela, porque é um problema que muitas vezes tem origem nela mesma. E se não tem origem nela, passa por ela o que acarreta outros problemas, porque quando a gente não está aberto a soluções, a gente está aberto a problemas. Então, muitas vezes, a doutrina espírita ela é compreendida como difícil, e eu não acho que ela é difícil da parte cognitiva. Eu acho que ela é difícil de engolir, porque nós somos orgulhosos e a gente quer delegar aos outros responsabilidade sobre os nossos atos. Então, é difícil de engolir determinadas verdades, né? Então, uma vez eu fiz uma leitura no salão do livro, acho que é do Boa Nova, se não me engano, aonde dizia lá que um trecho lá que a espiritualidade tem muita boa vontade conosco, muita boa vontade, porque em determinadas situações nós somos intratáveis. Nós somos intratáveis. Então, voltando lá no Paulo de Tarso era um vaso escolhido, era uma pessoa com muitos predicados, com muitas qualidades. Só que o vaso estava deturpado. Não é porque os conhecimentos dele de amor a Deus, né, de busca de entendimento estivessem errados, não. É a visão
sobre como que os outros devem se comportar. Então, mais uma vez, ó, o problema não está em mim, o problema está no outro. Então, o outro tem que remodelar a forma dele caminhar para ficar certo aqui. Então, Paulo, quando ele chega no fim da vida dele, ele foi sendo quebrado, quebrado, paulatinamente. Ele foi sendo quebrado, a crista dele foi sendo quebrada até no fim da vida dele, para ele virar e falar assim: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Gente, foi muito martelinho de ouro naquela lataria, foi muita pancada da vida naquela lataria, porque a mudança de Paulo não se deu porque ele encontrou Jesus. A mudança de Paulo se deu porque naquele encontro ele percebeu que ele estava errado. Então, o que que o Espiritismo faz por nós? O que que a Igreja Católica faz pelos católicos? O que que a Igreja Evangélica faz pelos evangélicos? E assim as outras religiões, que nós devemos ser agradecidos, sim, como foi dito aqui. O que que faz por nós? Faz com que a gente perceba em determinados momentos, como diz o Cristo, quando nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, quando temos, porque às vezes a gente precisa caminhar um tempo muito, muito longo para poder captar algumas informações. Porque eu também tinha, Elaine, em minha mente, eu acho que todos nós viemos de família católica, ou quase todos, então eu me lembro que essa fala dos seus filhos também era um pensamento meu. O que que eu vou fazer lá, gente? Eu não entendo nada que aquele padre está falando, aquele senta, agacha, levanta, que não tem fim. Mas eu também não tinha a disposição, ou não tinha quem tivesse encontrado esse caminho para orientar sobre as passagens evangélicas. Porque, né, nós somos cristãos, então, sobre as passagens evangélicas, o que que a gente está vindo estudar aqui hoje? Que a gente está estudando André Luiz, mas, assim, a todo momento a gente entra novamente no Evangelho de Jesus, né? É como se a gente fosse uma dança que a todo momento nos remete para lá. Então, a gente pensa com a lógica, como o Gilberto falou, com a lógica, né? Com o raciocínio claro, mas a gente tem a base das verdades do Cristo para nos direcionar. Então, eu tenho a base cristã, eu tenho os ensinamentos de Jesus e eu tenho uma amplidão de raciocínio que os espíritos vêm trazer para a gente. Olha, então tá, você leu aquela passagem lá, você não compreendeu como que se aplica aquilo na sua vida, você não entendeu até hoje como é que aplica os 10 mandamentos na sua vida? Vem cá que a gente vai explicar para você. Quando fala de não matarás, não é matar deliberadamente uma pessoa apenas, tão somente. Pegar uma arma e desferir um golpe e tirar a vida da pessoa. É não matar a pessoa com a sua língua. É não matar os sonhos da pessoa com a sua descrença. Então, os espíritos vêm dar para a gente esse norte, né? O que está dizendo para a gente? Então, assim, eu também não considero a doutrina espírita fácil do ponto de vista palatável, porque às vezes a gente tem que engolir um sapo sem sal. Quando a espiritualidade fala para a gente determinadas coisas que a gente não quer ouvir, e eu entendo por que que muita gente não fica. Porque às vezes analisar determinadas verdades nossas, que vêm em nossa direção, né? Não são as verdades do outro que estão me incomodando, não. São verdades para mim que vêm na minha direção, não é fácil de olhar de frente, né? Tem um fator psicológico aí muito doloroso, que a gente conhece isso, a gente tem dores na alma que muitas vezes a gente não consegue lembrar delas olhando no espelho, a gente afasta, porque ainda não chegou o tempo, né, de lidar com aquilo. Então, assim,
essa parte que ele está falando aqui me fez pensar muito sobre isso, sabe? Sobre ter essa sobriedade de compreender que, sim, eu não posso achar que eu vou resolver os problemas da minha vida apenas fazendo uma oração ou estabelecendo um pensamento que eu direciono para a divindade, sendo que em mim não tem morada. Então, eu estou sendo o Paulo de Tarso, né? Eu estou sendo um vaso, porque a gente tem condições, né, de reter muita coisa e de oferecer muita coisa, mas eu ainda sou o vaso complicado, eu sou o vaso que não está limpo, né? Então, não adianta eu fazer orações e atribuir responsabilidades ou outras situações aos outros e dizer que aquilo não tem a ver comigo. Não se trata de eu falar algumas palavras endereçadas ao Criador ou ao Cristo. Se trata de eu pegar essa minha reflexão e trazer isso para a minha vida, esse pensamento, essa conversa que eu estou tendo com Cristo, e falar assim, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou te pedindo mundos e fundos, mas não é bem isso que eu estou querendo, não. Eu estou querendo é isso, isso e isso. Essas verdades a gente não fala. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente pode ludibriar o Criador, né? Antigamente havia as tão faladas promessas, a gente ainda está nisso. A gente mudou o nome, porque a gente é espírita, mas a gente ainda está nisso. Muitas vezes a gente ainda está nisso. Então, assim, é um chamado para a gente de observação. Você não vai orar a Deus com esse coração. Você está pedindo perdão, mas seu coração está cheio de mágoa, de revolta, de reme-reme. Você ainda não digeriu aquilo que aconteceu 10 anos atrás, você ainda não digeriu. Então, assim, é um trabalho paulatino. Então, muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas que estão nas outras religiões se encontram ali de verdade, verdadeiramente, encontram com Cristo ali. Como a gente sabe que existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, né, os famosos ateus, e que são verdadeiros cristãos, são verdadeiros servidores do Criador, né, independente de religiões. Então, tem pessoas que estão aonde estão e são muito assertivas, assim, espiritualmente, moralmente, estão no caminho certo. E tem outras que apenas estão tamponando, estão tentando evitar, porque as verdades podem ser ditas em todas as religiões, e elas são. E elas são. Por isso que quando Jesus fala, né, que ele tem várias ovelhas na casa do Pai, tem várias ovelhas, tem a ovelha para tudo quanto é tipo de aprisco. Então é isso, gente. Obrigada. O nome não está aparecendo aqui para mim, mas um H aí está querendo falar, fica à vontade, pode falar. É a Eide. Eide, então tá, pode falar, Eide. Seu microfone está fechado. Boa noite. Boa noite. Eu também me identifiquei. Eu vim de uma família católica, sempre frequentei, fiz catecismo, fiz crisma, fui assídua na igreja enquanto até os meus mais ou menos 25, 26 anos. Quando conheci meu marido, né? E ele é espírita de nascença. E eu comecei a frequentar algumas reuniões junto com ele e fiquei maravilhada. Eu vou te falar que, assim, eu não achei que aquilo era difícil. Eu fiquei tão vislumbrada com a situação de a gente poder falar, porque enquanto católico, você só pode ouvir, né? Dificilmente te dão a voz. E quando eu cheguei na reunião espírita, que você podia falar, que você podia dar sua opinião, eu fiquei assim, simplesmente maravilhada. Eu falei, meu Deus, isso aqui
Isso aqui que é uma coisa que você pode questionar, algumas coisas que você pode falar o que você está pensando, você pode perguntar sobre as suas dúvidas. E eu realmente, assim, já cheguei a largar o catolicismo, voltar algumas vezes, mas todas as vezes que eu voltava, eu ficava assim, gente, isso não tem sentido para mim. Aquilo que alguém falou aí, que o filho falou, senta, levanta, agacha, e tudo assim, meio automático e sem sentido. Pelo menos para mim, né? Eu sei que tem muitas pessoas que veem um sentido nisso, aquelas orações repetidas, 200 e não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, não sei mais o quê. Isso tudo para mim não tinha muito sentido. E um episódio que aconteceu comigo que eu queria relatar aqui é que uma vez eu já estava no espiritismo, né? Vou ser sincera que eu nunca fui assídua, deve ter um pouco mais de um ano que eu estou frequentando regularmente, aos domingos, e ainda falta muito, ainda sou um bebê, mas eu tive uma colega que ela era do Canção Nova, aí pelejou para me levar, e eu falei, não, olha, eu estou bem, eu já fui católica, eu estou satisfeita agora, não sei mais o quê. E ela começou a me falar das vantagens. Aí ela queria me levar lá no encontro que ia ter, que eles iam arrecadar dinheiro para construir uma rádio. Ai, mas aquilo para mim foi o fim da picada. Aí eu falei assim, vocês arrecadam dinheiro para construir uma rádio. No espiritismo, sabe o que a gente faz? A gente arrecada dinheiro, a gente arrecada comida, tudo para doar para as pessoas necessitadas. No espiritismo não se faz nada para poder ter uma rádio, para poder divulgar. Não, é para ajudar o próximo. Então, assim, eu acho que assim, eu estou no caminho. É claro que igual eu falei, eu sou um bebê, ainda estou aprendendo muito, ainda tem muito que aprender, ainda tem muito que fazer, ainda não estou fazendo praticamente nada, participando da reunião aos domingos, e agora nesse estudo, que eu estou muito satisfeita, mas a gente vai. É só para compartilhar. Obrigada. Obrigado, Neide. Eu gostaria também de lembrar a todos, porque as nossas experiências, a maioria, vai se referir, por exemplo, à religião católica. Mas existem todas as outras religiões, cada um traz consigo as suas experiências. Uma das coisas que a Elaine falou é que ela, assim como eu dei o livre-arbítrio, ou eu dei a oportunidade dos meus filhos escolherem a religião que eles gostariam, já que eu não ia mais frequentar a Igreja Católica. Aí eles frequentaram o Espiritismo e hoje, a não ser uma, os outros dois estão mais ou menos assim afastados. Então, assim, nós somos livres, e a gente dá a liberdade da escolha, e a gente sabe que a gente colocou no caminho, a gente não obriga ninguém. Agora, eu posso dizer que até 18 anos eu não poderia falar não. Eu tinha que fazer o que os meus pais me mandavam. Pelo meu jeito de ser, eu não me opunha aos meus pais. Eu tinha irmão que não ligava muito, mas eu sempre me importei com a vontade dos meus pais, e eu sempre os obedeci nesse sentido. Então, cada um vai ter uma história com alguma pequena diferença para contar. É importante também a gente saber que, mesmo no Espiritismo,
existem ainda muitas coisas, arestas a serem aparadas, porque a gente ainda precisa aprender muita coisa. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E como a gente é oriundo de outras religiões, muitas vezes a gente leva para o espiritismo alguns costumes, ou algumas falas, ou alguma coisa que destoa um pouquinho. Pode acontecer, e já aconteceu. Vocês vão ter oportunidade de ouvir o Deninho falar na palestra. Eu já assisti várias palestras do Deninho no YouTube, e ele foi evangélico. Então, assim, é interessante que a gente também, estudando, aprenda a discernir, e aprenda a ver, e aprenda a questionar aquilo que está acontecendo na casa espírita. Porque uma vez eu cheguei para um dirigente de uma casa espírita e falei: aqui não é lugar de reiki, aqui não é lugar de mesa de hospital para poder fazer determinar. Você não pode encostar numa pessoa que está tomando passe, você não faz massagem na pessoa. Eu fui falar isso com ele, ele achou ruim comigo. Aí foi aí que eu mudei de casa espírita aqui na Lagoa Santa. Porque eu só encontrei isso aqui na Lagoa Santa, mas isso aí já é passado, tá, gente? Foi um fato anterior. Então, a gente não vai ficar calado quando alguma coisa está destoando do aprendizado que a gente está tendo dentro da doutrina espírita. A gente chega e fala, e a gente chega e fala para os dirigentes: ora, alguma coisa precisa ser feita. Será que isso está certo? Questiona, tá bom? Vamos continuar agora. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros, essa parte é a mais dolorosa, mas é a que mais acontece. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito em nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. E desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas espalhando cores vivas e delicioso perfume. Eu acho que se eu merecer ir para o nosso lar, eu vou gostar muito de lá, porque eu adoro flores, e como lá tem flores, eu vou encher lá de orquídeas, eu vou ficar vendo as orquídeas que tem lá. Mas uma coisa muito interessante que falou ali no início, e nós comentamos, ou pelo menos eu comentei no parágrafo que foi comentado anteriormente, que a gente traz arraigado em nós, dentro do nosso espírito, hábitos muitas vezes difíceis de serem vencidos. A gente traz vícios de outras vidas e até desta mesma vida, quando a gente achava que era fácil viver no meio dos outros irmãos, fazendo coisas muitas vezes inimagináveis e depois só pedindo perdão para que as nossas faltas fossem, vamos dizer assim, perdoadas. E a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, nesse trecho que a gente leu aqui, uma outra coisa que chama muita atenção é centenas de entidades penetravam no vasto edifício.
Quer dizer, era gente demais, era muita gente, era muito espírito para participar de várias salas de estudos em vários locais. Então, assim, era uma verdadeira universidade. Quando a gente vê ali na entrada da Federal aqueles ônibus e carros parando, as pessoas passando de um lado para o outro, atravessando a rua, correndo para poder ir para a escola, a gente fica imaginando, então, a grandiosidade do que seja lá no plano espiritual, a quantidade de espíritos indo para o estudo. Deve ser uma coisa realmente impressionante. Se alguém também quiser fazer mais algum comentário. Gilberto, uma coisa que Pode falar, Denise. me chamou a atenção é que no início do parágrafo, quando falou raros triunfam, porque quase todos estamos ligados a extensos pretéritos de erros criminosos. Aí eu fiquei pensando, lá no parágrafo anterior, quando ele falou, né, que são preparados os mensageiros para a vida carnal, eu falei assim, talvez, né, muitos de nós passamos por esse local, né, para ser o mensageiro, mas quando chegamos aqui, nos desviamos desse objetivo. Aí eu pensei também no que a Renata falou de Paulo, né, que Paulo provavelmente foi um espírito que passou por lá para ser o mensageiro, mas quando ele encarnou, ele antes de ser Paulo, se desbandeirou para o outro lado, vamos dizer assim, até que chegou o momento que ele teve a entrada de Damasco, que ele, né, precisou ser quebrado, passar toda aquela situação para lembrar daquela centelha que foi plantada nele lá no momento que ele estava para encarnar. Eu fico pensando assim, também na Madre Teresa de Calcutá. Ela, com certeza, foi um espírito que passou por esse momento e não se desvirtuou quando encarnou, né? Perfeito. Continuando, então, quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou, sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava um novo aluno desde a manhãzinha. Muito bem, disse, e em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou: doravante, André ficará aos nossos cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E, voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorridos 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação, André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também mestre das esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade. E, após encorajar-me com estas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao nosso candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia.
Então, esse foi o encerramento do capítulo. Agora, vamos tentar fazer um comentário sobre essa parte lida. Aqui o que foi mais realçado era a quantidade de entidades que eu já tinha mencionado e vou continuar mencionando, que estavam adentrando por aqueles salões e atos para as palestras animadas, para os estudos. Agora vocês vão imaginar o seguinte, a gente vai precisar de outros capítulos, talvez, para poder pensar, mas vamos pensar lá na casa espírita. Quais são os trabalhos da casa espírita que são executados, talvez por pessoas que passaram pelo centro de mensageiros? Será que as pessoas que fazem atendimento fraterno e que falam para a pessoa que muitos dos seus problemas estão dentro dela mesma e que ela pode resolver, conforme a Renata disse, será que a pessoa que está lendo alguma coisa e faz um comentário também passou pelo centro dos mensageiros? Será que alguém dá um passe, ou alguém que faz uma palestra, ou faz uma abertura, ou dirige um grupo de estudo, ou participa de um grupo de estudo, também não passou pelo centro de mensageiros? Eu acredito que muitos de nós, talvez a maioria, que aqui está hoje de web, participando desse estudo em grupo, passou pelo centro de mensageiros. Então, nós estamos, vamos dizer assim, aptos a aprender como ouvintes, aptos a aprender como falantes e aptos a compartilhar as nossas impressões uns com os outros. Se não aqui nessa sala, lá no Centro Espírita, ou em alguma conversação com irmãos nossos em outros locais, porque esse aprendizado que nós estamos tendo através dessa leitura desse livro não é para ficar guardado dentro de nós. Cada um que fez algum comentário até agora citou experiências passadas, citou o que foi para o Espiritismo, citou o que pensa de como a pessoa, né, aceitou aquela doutrina espírita entrar em seu coração, em seu pensamento, e cada um de nós fomos preparados no centro dos mensageiros para receber essa mensagem. Talvez não tenha tido aquela, vamos dizer assim, aquela força do chamamento que teve Paulo de Tarso, mas a gente teve o nosso chamamento. Cada um de nós teve um tipo de chamamento para poder chegar aqui. E é importante que a gente veja e valorize essa oportunidade que nós tivemos de abrir a nossa consciência para os ensinamentos espíritas, por ver neles uma fonte mais forte de transformação do nosso eu antigo, que teimava e ainda teima em permanecer em atitudes erradas ou erráticas. É por isso que é importante que a gente sempre continue estudando para a gente poder tentar transformar para o bem e o bom aquilo que dentro de nós ainda está no mal e no mal com um e no mal com ele. Então, que a gente se esforce mais através do conhecimento que a gente está aprendendo, porque é a oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, nestas noites de quarta-feira, participando desse grupo de estudo, tomando contato com a doutrina espírita, através dessa psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier, nessa série de livros que começou com o Nosso Lar, numa forma dele mostrar para nós que a vida não é tão simples como a gente imaginava que fosse. Pelo menos moralmente, é o que eu estou querendo dizer. Moralmente, a gente precisa de muita transformação. E isso é a parte mais importante para nós, para o nosso espírito. Fica aberta a palavra para quem quiser fazer mais comentários.
Gilberto, por isso que o capítulo se chama Centro de Mensageiros, né? Que é quando o Aniceto vai dizer para nós que esse centro prepara as entidades para que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem, seja na Terra, seja nos planos, né, da erraticidade, umbral ou trevas. E se estamos encarnados, compreendemos que somos cartas vivas aqui. É na nossa família, no nosso trabalho, é na rua, né? É com quem a gente conversa sem nunca ter visto. E quando você vai ver, dentro do nosso entendimento de agora, a gente vai estar fazendo um atendimento fraterno. Você vai estar consolando uma pessoa que tá triste. Você nunca viu a pessoa? Só começou a conversar e a pessoa está triste, está desiludida, está alquebrada. Então, a gente tem que entender que todos que passam, né, todos que passam pelo plano espiritual têm como propósito voltar para ser uma carta viva do Evangelho. Não é um entregador do correio, né? É a própria mensagem. A gente é instruído a ser a mensagem viva do Cristo. Aonde quer que qualquer um de nós esteja, e esteja consolando, confortando, fazendo rir, distribuindo um carinho, lembrando que não é só o pão que mata a fome, porque tem pessoas que são famintas espiritualmente. Então, é claro que todos nós fomos muito bem orientados para realizar o melhor que podemos. Existem espíritos que vão realizar coisas numa extensão muito maior, né? Aí a gente vai ver Paulo, que precisou, né, de outros caminhos para poder encontrar o caminho que estava proposto para ele. Ele era um espírito que podia realizar as coisas que ele realizou, mas ele precisou de uma caminhada, né? Porque o fato de sermos preparados não quer dizer que a gente perca as nossas dificuldades, como ele fala aqui mais à frente. Nós somos pessoas extremamente envolvidas com as nossas debilidades, com os nossos ainda fracassos morais. Mas tudo isso a gente vai melhorando à medida que a gente vai caminhando. Existem as Madre Teresas, existe uma que a gente conhece, mas existem várias que são anônimas, né? Existem pessoas que vão fazer trabalhos que serão cartas vivas, coletivas, vai pegar muita gente. E existe eu, que tenho a minha família, que tenho um filho, que tem uma mãe, que tem um grupo pequeno. É aonde nós estamos que nós vamos florir na proposta do Cristo. É aonde nós estamos, com o que nós temos, né? Então, por isso que se chama centro de mensageiros. É para informar para nós que nós não estamos aqui para sermos papagaios de pirata. Nós estamos aqui para transmitir aquilo que vigora em nós, que nós cremos, que pulsa, que faz com que a gente, mesmo chorando, a gente continue caminhando. Algumas pessoas desistem, infelizmente, algumas pessoas desistem, mas isso não tira delas também o mérito de tentar. Só que elas incorrem nessa porcentagem que o Aniceto fala, dos que fracassam. Mas para os que fracassam também existe a oportunidade de recomeçar, né? Então, que Jesus nos abençoe e muito obrigada. Eu passo a palavra agora. Rosa, está terminada. Eu gostaria só de fazer mais um comentário aqui, Gilberto. Fica à vontade.
essa expressão aí, cartas vivas, ela é bem ampla, né? Ela dá, assim, gancho para a gente pensar em muita coisa. Eu pensei aqui, quando a gente tem um médium que traz aquele irmão que está em sofrimento, porque aqui nós vimos que os mensageiros, eles vão agir nas trevas, no orbe da terrestre, no umbral. Então, em termos de ser vivo, né, de trazer aquele irmão, e o doutrinador aí, no caso, é a carta viva também, né, ele ali falando com o outro, né, e num outro sentido também, como a Renata estava falando, ser carta viva também é colocar em ação o Evangelho, né? Colocar em ação o Evangelho onde quer que a gente esteja, o máximo que a gente der conta, dentro das nossas condições, é ser uma carta viva, porque uma das coisas que me fez definitivamente vir para o Espiritismo foi não perceber essa atitude, essa ação de amor que o Cristo ensinou numa instituição que eu trabalhei, e eram também católicos, né? Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, não, não é isso que eu quero para mim. E definitivamente foi quando eu falei, não assumi o espiritismo como eu assumo hoje, mas também não retornei para o catolicismo. E outra coisa que eu queria falar com vocês, vocês já ouviram dizer, assim, assistindo no YouTube, que André Luiz, na verdade, é Carlos Chagas que transmite para a gente tudo isso aqui, com o pseudônimo de André Luiz, por causa de questões que a família, na época, iria identificar quem era, a família ainda estava viva. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém aqui já ouviu? Eu já tinha ouvido falar, só que para muitas dessas informações eu passei a não me importar mais Uhum. com quem seria eles, entendeu? Que antes o pessoal estava dando muita ênfase em ficar falando quem foi fulano, quem foi cicrano. Eu já tinha ouvido falar que foi Carlos Chagas. Por que eu trouxe isso aqui, né? Não importa, né? O que importa é a mensagem, né? Só que a semana passada, 8 de novembro agora, de 2024, fizeram 90 anos que o Carlos Chagas morreu. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu escutei isso, inclusive, no rádio. E aí eu achei assim, o tempo curto, né? Que se realmente é ele, porque olha quando ele volta para poder já iniciar esse trabalho com o Chico, né? Então, achei isso muito interessante. Eu trouxe isso aqui a título de curiosidade, assim. Uhum. Né? Bom, e é só. E aí, pessoal, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Ô, Rosa, só um comentário a respeito disso que você trouxe. É porque na obra André Luiz, né, tem um pessoal que chegou aqui e não participou lá de Nosso Lar. Na obra André Luiz, a gente faz um estudo lá falando sobre isso, né? Que o André Luiz, em Nosso Lar, ele coloca para gente, o espírito André Luiz, ele coloca para gente duas encarnações, né? A encarnação que ele teve antes, né, que ele passou pelo umbral, que ele teve toda aquela problemática e etc e tal, isso foi uma encarnação. A Isso. encarnação que ele volta, já nessa que ele está como um trabalhador, como um médium, porque o André Luiz é um médium, tá, gente? No plano espiritual que ele traz todo esse serviço para a gente, ele intercala as reencarnações, ele conta de uma vivência e conta de outra. Simultaneamente, até mesmo porque faz parte do
do projeto, né, do trabalho, esclarecer o que é o espírito em evolução. E a outra coisa também, justamente para não focar exatamente na personalidade, porque se fosse para ser revelado quem realmente foi André Luiz, né? Esse personagem, tanto que esse nome André Luiz vem de uma pergunta dele para Chico Xavier. É, Quando ele vai visitar o Chico, e o Chico pergunta para ele como é o nome dele, quem é ele, e o irmão do Chico está dormindo no quarto com ele. Ele pergunta o nome, qual é o nome desse rapaz? E o nome do irmão do Chico era André Luiz. Ele falou, então, meu nome é André Luiz. Então, assim, era justamente para não ser identificado mesmo, mas na obra André Luiz, gente, são encarnações diferentes, não é a mesma vivência, né? São tempos diferentes, só que ele está falando de uma progressão espiritual e ele vai focar, o enfoque dele na progressão do espírito é justamente tudo que ele vem trazendo para a gente como ensinamento, aprendizado dele, ensinamento para nós. É só isso, Rosa. posso encerrar a gravação, então? Ok.